Tive a oportunidade de estar no campo missionário em Montevidéu, no Uruguai, e tenho um amor pelos estrangeiros. O senhor acho que é equatoriano, né, certo? Então que Deus abençoe sua vida e me alegra muito. O Evangelho é uma palavra que não tem fronteiras, amém? O mesmo Deus que opera aqui, opera em todos os lugares, e a presença dele é real no nosso meio, amém? Glória a Deus, amém. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 13 e versículo 14, a parte B do versículo nos diz assim: se tivesses obedecido, teria estabelecido teu reino para sempre sobre todo Israel. Um versículo anterior. E a parte B do versículo 14 diz assim: o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Amém? Repita comigo nesta noite: pois o Senhor escolheu um jovem segundo o seu coração. Amém? Nesta noite eu quero compartilhar com você, jovem, uma palavra em formato de estudo, para que nós venhamos compreender as 12 características de um jovem segundo o coração de Deus, ou as 12 características de um caráter segundo o coração de Deus. Nesta noite eu quero alguns minutos da sua atenção para que você perceba que o olhar de Deus sempre está atento à juventude. Todas as vezes que Deus quis destronar algum poder maléfico dentro do seu povo, dentro dos hebreus, dentro de Jerusalém, dentro de Israel, dentro da sua nação, Ele levantou jovens cheios do Espírito Santo para fazer a diferença. A Bíblia diz, quando os amalequitas vêm contra o povo de Deus, Deus levanta os jovens segundo o seu coração, chamado Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é local de fabricar vinho, de trabalhar com uva. Gideão estava no lugar errado, mas estava fazendo a coisa certa. Ele estava trabalhando. E a Bíblia diz que Deus olhou para Gideão, olhou para o coração de Gideão e usou para libertar o seu povo. A Bíblia diz que dentro da Babilônia, quando Deus quis fazer a diferença naquele local, mesmo sendo um reino perverso, a Bíblia diz que Deus levanta 4 jovens, Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Todas as vezes que Deus quis estabelecer um novo reino, um novo trajeto, uma nova oportunidade para o seu povo, Deus olhou para os jovens. A Bíblia diz que quando Israel, Jerusalém, estava sofrendo o cativeiro babilônico há mais de 100 anos, Deus levantou um jovem chamado Neemias para fazer a diferença. A Bíblia diz que quando Jezabel é entronizada dentro de Jerusalém e começa a trazer, começa a profanar o santuário, profanar a nação de Israel, a Bíblia diz que Deus ele levanta um jovem chamado Elias, que vem da cidade de Tisbe, para fazer a diferença dentro de Israel. Deus tem um amor especial pelos jovens. Deus está com o seu olhar sempre atento para a geração que está se levantando para fazer a diferença no tempo certo e no momento certo. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Nesta noite, nada mudou. Deus ele está olhando para dentro do seu povo e está procurando jovens segundo o seu coração, independente do local, independente do tamanho da congregação, independente da quantidade em números. Deus ele precisa apenas de um jovem na posição certa para fazer a diferença no tempo certo. Você crê nisso? Amém. A Bíblia diz que Deus, desde que libertou o seu povo do Egito através de Moisés, Ele governou diretamente o seu povo. O governo era um governo teocrático, um governo onde Deus diretamente comandava e direcionava o seu povo. Mas o povo agora começa a ansiar e clamar por uma liderança. A Bíblia diz que Deus ele tem um coração compassivo, um coração misericordioso, um coração bondoso. E a Bíblia diz que Deus agora permite que o povo estabeleça uma liderança para que governasse. A Bíblia diz então que agora o povo
ele olha para dentro da nação de Israel e ele vê um homem da tribo de Benjamim chamado Saul. A Bíblia diz que o povo, ele olha com uma visão humana, com uma visão carnal sobre aquele que viria liderar a nação de Israel. A Bíblia diz agora que Deus, ou melhor, que a nação vê um homem chamado Saul. Da sua tribo, o homem mais alto batia na altura do seu ombro. Saul era um homem bonito, um homem de parecer, um homem de formosura, um homem com seu exterior intocável, irreparável, só que com seu interior corrompido. A Bíblia diz agora que o povo, com um olhar carnal, escolhe Saul para liderar. Porque em determinados momentos na nossa vida, quando nós temos que tomar algumas determinadas decisões, jovem, preste atenção nisso. Muito obrigado, irmã. Deus abençoe a sua vida. Quando nós temos que tomar algumas decisões, a nossa tendência é olhar com um olhar natural e carnal para fazer as nossas escolhas. E agora o primeiro conselho que eu quero dar para você, jovem, é um conselho muito importante. Eu quero que você tome esse conselho para si. É o conselho na área sentimental. Uma das coisas que mais tem derrubado, que tem mais colocado a nossa geração no chão, é uma geração nova, que a recém está iniciando os seus primeiros passos, mas já estão feridas sentimentalmente por causa de relacionamentos imaturos. Jovem, 14, 15, 16, 17, 18 anos, não se preocupe em arrumar um companheiro. Não se preocupe em preencher o vazio da sua alma com relacionamentos. Preocupe-se em preencher o vazio da sua alma com a presença de Deus na sua vida. Amém. Existe um vazio no coração do homem do tamanho de Deus. Saul disse que tentou preencher esse vazio com relacionamentos, com riquezas, com bens, com mulheres, com bebedeiras. E ele disse: o único que pode preencher o vazio que há na alma do homem é Deus, é a presença de Deus, é a presença doce, suave e maravilhosa do Espírito Santo. Então, neste momento, preocupe-se em se relacionar com Deus, em ter comunhão com Deus, em entregar a sua vida para Deus. Aleluia. Porque um relacionamento frustrado, ele pode destruir planos, propósitos e projetos. A Bíblia diz que Jacó, quando ele chega no poço de Labão, a Bíblia diz que ele olha para uma mulher chamada Raquel, e ele se apaixona por Raquel. A Bíblia diz que posteriormente, ao enxergar Raquel, irmã Marcilei, pastor José, é isto? A Bíblia diz que ele olha Raquel e ele ama Raquel por causa da sua beleza, por causa da sua aparência. E posteriormente ele olha para Lia e ele rejeita Lia por causa da sua aparência. Jacó, ele olha para Raquel e ele ama Raquel por causa da sua aparência. E a Bíblia diz que ele olha para Lia e pelo mesmo motivo ele rejeita, porque Lia tinha os olhos turvos, ou seja, olhos cansados, olhos abatidos. Mas Raquel era uma mulher muito bonita. Ao decorrer da história de Raquel e de Lia, e muitas pessoas usam esta mensagem, usam os quase 14 anos que Jacó trabalhou para ter Lia como esposa, como um ato de bravura, um ato de amor, um ato de relacionamento, como exemplo. Mas a história de Raquel não é exemplo para ninguém. Se nós estudarmos a Bíblia, Raquel era uma mulher mentirosa. Raquel era uma mulher dissimulada. Raquel era uma mulher idólatra. Raquel tirou o direito da irmã de cuidar do rebanho do pai, porque Labão, ele não tinha filhos homens. Então o direito de cuidar, apacentar as ovelhas era da filha mais velha. Logo, quem estava cuidando das ovelhas e quem estava no poço era Raquel. Raquel usurpou o direito da irmã dentro do seu lar de estabelecer, de dar continuidade ao trabalho da casa do pai. A Bíblia diz que ela rouba os ídolos da casa do pai, ou que estabelecia o pai como líder, como mandatário de todas as posses que ele tinha, e
esconde aquilo que pertencia ao pai. A Bíblia diz que quando Jacó agora sente no seu coração de se reconciliar com Esaú, Raquel é contra e diz que não iria acompanhá-lo. Raquel é uma mulher que trouxe peso para o seu lar. Jacó escolheu Raquel segundo o olhar natural e o olhar carnal, e trouxe peso para o seu lar. O primeiro filho de Raquel, José, vai para o Egito. O segundo filho, Benjamim, que ela tem, ao momento que ela está gerando aquele filho, ela amaldiçoa o próprio filho. Este é o caráter de Raquel. Agora Lia, a mulher desprezada, a mulher que foi entregue de forma pejorativa a Jacó, a mulher que foi rejeitada pelo próprio pai, entregue e excluída da própria casa, entregue a Jacó numa farsa. Esta mulher, que é muitas vezes esquecida por nós, é muitas vezes esquecida nas pregações, esta mulher foi rejeitada pelo pai, esta mulher foi rejeitada pela irmã, esta mulher, a Bíblia nos diz que foi rejeitada pelo próprio esposo Jacó. Esta mulher era fiel a Deus, esta mulher era temente a Deus, esta mulher era companheira do seu esposo, esta mulher que era rejeitada, excluída, menosprezada do seu ventre. E deixa eu abrir um parêntese aqui, pastor José, irmã Marcilei. Deus, ele tem um amor especial pelos rejeitados e pelos excluídos. Sabe por quê? Porque do ventre de uma mulher rejeitada e excluída foi gerada Judá, da nação, das entranhas de Judá, aleluia, foi gerado Davi, das entranhas de Davi foi gerado Jesus Cristo. Jesus tem um propósito na vida daqueles que o homem não dá nada, daqueles que o homem rejeita, daqueles que o homem esquece. Esta noite, se você chegou aqui rejeitado, excluído, esquecido, abandonado, ei, Deus não te esqueceu, não te abandonou, não te rejeitou. Ele tem propósito contigo. Aleluia. Deixa eu pregar aqui nessa noite. Aleluia. Cuidado, jovem, nas suas escolhas. Cuidado com seus relacionamentos. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Quando a Bíblia está falando em entregar caminho, está falando em entregar planos, propósitos, projeto, vida sentimental, vida material, os estudos. Entrega tudo nas mãos de Deus, porque não há arquiteto, não há planejador melhor que Jesus Cristo. Aleluia. Jovem, se preocupe em adorar a Ele. Jovem, se preocupe em colocar o seu coração, aleluia, nas mãos de Deus, os seus sentimentos nas mãos de Deus, para que você não viva depois uma vida frustrada, uma vida, aleluia, em decepções, uma vida, aleluia, de sofrimento. E peça a Deus que Ele não una uma pessoa na tua vida, mas que Ele una um propósito para que você viva. Que Ele coloque alguém na tua vida, aleluia, que vai olhar para Cristo como você olha, que vai amar Cristo como você ama, que vai amar a obra como você ama, porque Deus tem propósito contigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Não entrega o teu coração, aleluia, nas mãos de qualquer um. Ai, Israel. Mas ele é tão gatinho, ela é tão gatinha. Irmão, jovem, não esqueça que você é ovelha. E ovelha não se relaciona com gato. Ovelha se relaciona com ovelha, tem comunhão com ovelha. Aleluia. Procure alguém que tenha o espírito de ovelha, que ame a Deus como você ama, que obedeça a Deus como você obedece, que queira a Deus como você queira, que ame a Deus como você ama. Aleluia. E que carregue uma cruz, aleluia, como você carrega. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz então que Deus, Ele não olha como o homem olha. Enquanto Saul é escolhido por causa da sua aparência, a Bíblia diz que quando ele assume o trono, Saul não era adorador. E quem não tem coração de adorador, Jesus não tem negócio. Quem não tem coração de adorador, Deus não tem negócio.
Pode até cantar, mas se não tiver coração de adorador, é só música bonita. Pode até liderar, mas se não tem coração de adorador, é só promoção pessoal. Aleluia. Pode até glorificar, mas a glória não sobe, porque aleluia, Deus não trabalha com quem não tem coração de adorador. Deus não trabalha com quem cultua aparência. Deus quer essência, Deus quer pureza, Deus quer santidade. Aleluia. Que é o que Deus procura nessa noite. A Bíblia diz que Deus, ele olha e ele não encontra em Saul um coração adorador. Saul entra 2 vezes no templo ou no santuário, uma para ser estabelecido como rei, e a outra vez ele entra para profanar o santo lugar, fazendo um trabalho que não era seu. A Bíblia diz agora que Deus, ele olha e ele fala com o seu profeta Samuel, aquele menino que também foi escolhido por Deus quando a casa de Eli, com seus filhos Ofni e Finéias, começa a profanar o santo lugar. Mais um jovem que Deus levantou para estabelecer um novo tempo na sua nação, na sua geração. Tem Samuel aqui nesta noite? Tem um, tem 2, tem Davi aqui nesta noite? Aleluia. A Bíblia diz agora que Deus, ele direciona o seu olhar para o campo. E a Bíblia diz para Samuel: Samuel, eu já escolhi um líder segundo o meu coração. A Bíblia diz que Deus, ele tira o seu olhar do palácio e agora ele olha para o campo, no meio das ovelhas malhadas, e ele encontra um jovem chamado Davi. E eu quero destacar aqui nessa noite, se der tempo, todas as características, se não pelo menos algumas características de um caráter de um jovem segundo o coração de Deus. E a primeira característica de Davi: a obediência. Repita comigo, jovem: obediência. Obediência. A Bíblia diz que quando Samuel, ele chega na casa de Jessé para ungir um novo rei, na qual Deus o direcionar até a casa de Jessé, a Bíblia diz que Samuel, ele começa a ungir, ou melhor, ele começa a passar por aqueles meninos, e nenhum daqueles era o jovem na qual Deus estabelecera para assumir o reino de Israel. Sabe por que Davi não estava naquele local? Porque Davi não tinha um lugar na casa do pai. Davi não tinha um lugar na mesa do pai. Porque algumas linhas teológicas dizem que Davi, como ele diz, foi gerado em pecado. Davi, ele era filho de um caso extraconjugal de Jessé, ou seja, Davi não era um filho que Jessé planejou, não era um filho que Jessé queria, e por isso ele era rejeitado pelo pai, pelos seus irmãos, e ele era ruivo, algo que não era natural no meio dos judeus, no meio dos hebreus. A Bíblia vai dizer que Davi, ele era rejeitado pelo pai, e ele era rejeitado pelos irmãos. Agora, seu pai Jessé estabelece uma ordem, estabelece um compromisso para Davi. Davi, eu quero que você cuide das ovelhas malhadas. E o que era ovelha malhada, jovem? As ovelhas malhadas eram ovelhas que não tinham valor nenhum para o pastor. Eram ovelhas que nenhum pastor queria cuidar, nenhum pastor queria alimentar, porque eram ovelhas que tinham defeitos. E preste atenção nisso aqui nesta noite. Eram ovelhas que tinham defeitos, ovelhas que eram rejeitadas. Quando o pastor estava cuidando do seu rebanho, à noite, ele colocava as ovelhas malhadas ao redor das ovelhas boas, das ovelhas perfeitas, porque se o lobo viesse à noite tragar as ovelhas, ele iria matar aquelas ovelhas que não eram consideradas valorosas, que não tinham valor financeiro, que não tinham valor para o pastor. Era dessas ovelhas que Davi cuidava. Só que diferente dos pastores convencionais, que davam valor para a ovelha perfeita, que queriam perto a ovelha perfeita, que queriam perto a ovelha que produzia lã, que queriam perto a ovelha que tinha gordura, que queriam perto a ovelha que tinha valor financeiro. Davi estava no meio do campo, tirando as ovelhas defeituosas da boca do leão, tirando as ovelhas defeituosas da boca do urso, tirando as ovelhas defeituosas do perigo. O que você quer dizer com isso? A primeira característica de Davi: obediente à ordem do pai, aleluia, obediente ao compromisso com o pai, obediente, aleluia, aquilo que o pai lhe determinar.
clara, mesmo que ele estivesse cuidando daquilo que o homem não considerava ter valor. O que você quer dizer com isso, irmão Misael? A primeira característica de Davi era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Deus não olhava para o homem porque tinha valor, porque seu filho Cristo não veio à terra para salvar quem tinha valor, para salvar quem tinha riqueza, para salvar quem tinha dinheiro, mas ele veio àqueles que não tinham nada, que eram considerados nada, que tinham perdido tudo, que eram pobres, pecadores, miseráveis. Um homem segundo o coração de Deus é obediente ao chamado do Pai e tem amor, aleluia, por aqueles que foram rejeitados. Glória a Deus. Obediência. A segunda característica, adoração. Davi, ele era um adorador. A Bíblia vai nos dizer que no meio do mato, cuidando das ovelhas, Davi adorava a Deus. Davi, ele tinha um coração tão adorador que Saul nunca entrou no templo para adorar, nunca entrou no santuário para adorar. A primeira coisa que Davi faz quando ele assume o reinado, pastor, não é vestir seu traje real, não é pegar sua carruagem real, não é pegar sua coroa de 32 quilos de ouro conquistada por Joabe, não. A primeira coisa que Davi faz, aleluia, quando ele assume o trono, ele olha e ele pergunta: cadê a arca da aliança? A arca da aliança simbolizava a presença. Davi diz assim: eu não governo sem a presença, eu não canto sem a presença, eu não adoro sem a presença, eu quero restabelecer o culto a Deus. Glória a Deus, aleluia. Davi tinha um coração adorador. Mais uma prova que Saul não era adorador é que quando Davi restabelece a presença, traz a presença para